Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Super Intelecto. Eu sou Mr. Ronald. Antes de tudo é muito importante que vocês deixem o seu like, o seu comentário e a sua inscrição. Esse canal aqui está crescendo bastante graças à ajuda de vocês e tenho certeza de que vai crescer muito ainda. Bom, hoje eu vou falar sobre um filme que ele é um clássico da comédia e da ficção científica. Eu me refiro ao filme De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. Esse filme é incrível, ele me traz assim muitas memórias afetivas. Me lembro de ótimos momentos assistindo esse filme. À noite, na TV, na sessão da tarde. Eu me lembro que, quando passou a primeira vez, eu ficava encantado com o carisma do Marty McFly, né? As loucuras do Dr. Emmett Brown. É um filme que levanta muitas questões. O que você faria caso você pudesse voltar ao passado? O que você mudaria? E o que você gostaria de ver se você tivesse uma chance de ir ao futuro? Em relação a tudo isso, esse filme ele teve uma direção fantástica do diretor Robert Zemeckis. Teve aí a produção do diretor Steven Spielberg. É um filme aí que, pode-se dizer assim, é a cereja do bolo na carreira do ator Michael J. Fox, que na época tinha 23 anos. É também um grande papel do ator Christopher Lloyd. Na carreira do Steven Spielberg, também aí deixou aí um grande currículo na carreira do Steven Spielberg como produtor. Robert Zemeckis, ele também dirigiu grandes filmes como Forrest Gump e Uma Cilada para Roger Rabbit. É um filme que aborda temas delicados como a questão do bullying também. Bullying sofrido aí pelo pai do Marty McFly, o George, pelo vilão Biff. Eu me lembro que fez tanto sucesso que passava De Volta para o Futuro 1 na TV e aí lançou o 2 no cinema. Quando saiu na locadora o De Volta para o Futuro 2, em VHS, nossa, era muito difícil conseguir alugar esse filme. Era muito concorrido. E depois veio o 3, né? O 3 foi feito ambientado no Velho Oeste. Nossa, fantástico, magnífico. Mas enfim, esse filme, que é o grande papel do Michael J. Fox, Michael J. Fox que hoje em dia está um pouco afastado das telas devido ao problema que ele teve de saúde, né? O mal de Parkinson, que ele está enfrentando aí até hoje. Normalmente filmes onde tem máquina do tempo, a máquina do tempo normalmente é um artefato muito grande, como uma nave espacial, né? Nesse caso desse filme, eles utilizaram um carro, um veículo, um DeLorean. Ele tem aquele tipo de porta que abre de maneira diferente dos veículos comuns, né? A porta abre para cima. E era um carro esportivo, né, na década de 1980. E eu achei assim, quando eu assisti esse filme, é fascinante e genial eles utilizarem um carro, um veículo, para poder fazer uma máquina do tempo, né? Porque normalmente, o que muitos não sabem, que máquinas do tempo, hoje em dia, existe até um projeto científico de criar uma máquina do tempo. Mas são projetos assim que ficam muito escondidos assim, né? Fica muito mais na teoria do que na prática. Esses projetos de máquinas do tempo que existem, que não são levados a sério, nem pelos governos e nem pelas instituições científicas. É uma coisa que fica ali mais no campo da ficção mesmo, mas tem cientista que sonha com isso. Normalmente eles imaginam como uma nave espacial, viajando em alta velocidade, uma velocidade, vou dizer assim, próxima da luz, que vai fazer com que seja alterado o fluxo do tempo. A própria ciência diz que uma viagem para o passado é muito hipotética e muito fora de cogitação. Para vocês terem uma noção, para alguém viajar para o passado, teria que viajar mais rápido do que a luz, o que hoje em dia a própria ciência descarta como uma possibilidade científica. Os cientistas dizem que a natureza proíbe uma viagem ao passado, né? Está muito no campo hipotético e no campo do sonho. E tem muitas questões do paradoxo também, na viagem no passado cria um paradoxo. Imagine que você viaja para o passado e mata o seu avô. Como é que você vai nascer se seu avô morreu? Tem todas essas questões envolvidas. Porém, esse filme De Volta para o Futuro, ele brinca muito com tudo isso. Isso tudo é mostrado de uma maneira muito mais leve e descontraída. O Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, ele é um adolescente aí
que está aí com aproximadamente 17 anos. Ele tem amizade com um cientista louco chamado Emmett Brown. O Emmett Brown, ele é uma espécie assim de professor pardal, o cara inventa tudo que é coisa. O Marty tem muita liberdade, ele tem muita amizade, ele frequenta a própria casa do Dr. Emmett Brown. No começo tem uma cena muito icônica, logo no início, em que o Marty chega na casa dele, ele liga o amplificador numa potência tão grande, mas tão grande para tocar guitarra, que o amplificador ele explode. E dessa relação e dessa proximidade, o Dr. Emmett ele conta para o Marty que ele tem um projeto científico a ser testado na parte da noite. Que bom que te achei. Olha, dá pra me encontrar no Shopping Dois Pinheiros hoje às 1h15. Eu fiz uma grande descoberta e preciso da sua ajuda. Ah, espera aí, às 1h15 da manhã? Ele convida o Marty para ir até um estacionamento de um shopping na cidade fictícia de Rio Valley, aproximadamente 1 da manhã. O que o Marty não sabe é que se trata de um projeto muito ambicioso, muito avançado, né? Seria uma máquina do tempo. O Martin, ele é um adolescente comum que sonha em ter aí uma banda de rock. Um pouco antes de começar os eventos relacionados à viagem no tempo, nós somos apresentados ao núcleo familiar do Martin, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. No núcleo familiar do Martin, mostra que ele tem uma família meio problemática. Ele tem um pai que sofre bullying do patrão desde a adolescência. E cadê os meus relatórios? Pois é, eu ainda não terminei, mas sabe o que é? Eu achei que já que o prazo de entrega... Oi, tem alguém em casa? Tá bom. E esse pai do Marty McFly, ele é interpretado pelo ator Crispin Glover. O Crispin Glover não foi tão catapultado para o mundo da fama como o Michael J. Fox. Porém, o Crispin Glover tem sim uma carreira legal. Tem um filme brilhante chamado A Vingança de Willard. No filme De Volta para o Futuro, o Crispin Glover, ele faz um nerd perfeito. Ele é totalmente submisso, covarde. Ele sofre bullying do Biff desde a adolescência. Tudo bem? Já fez meu dever de casa? Pois é, ó, já que o prazo de entrega é só na segunda, eu achei que... Oi, tem alguém em casa? Mas o Marty não tem nenhum traço de personalidade do pai. O Marty é totalmente o oposto. O Marty não é submisso. O Marty ele é corajoso. O Marty não leva desaforo para casa. Tem um núcleo familiar totalmente desestruturado, assim. Crianças, vamos ter que comer o bolo sozinhos. Tio Joey não conseguiu a condicional de novo. O tio prisioneiro Joey? Ah, ele é seu irmão, mãe. Eu acho um constrangimento ter um tio na cadeia. Mas o Martin, ele tem aí a namorada dele, que é a Jennifer, né? Então mostra que o filme dá muita ênfase nesse romance entre o Martin e a namorada Jennifer. Jogar uns sacos de dormir atrás. Deitar vendo as estrelas. Para. O Martin, ele é assim, totalmente inconformado com o bullying que o pai dele sofre do patrão Biff. E como o Crispin Glover interpretou bem esse pai do Martin, viu? Como o cara é submisso, como o cara é covarde, como o cara é fraco. Você é George McFly? Escuta, por que deixa esse pessoal pressionar você desse jeito? Ah, mas eles são maiores do que... Sabe que se deixar montar em você agora, vão montar pelo resto da sua vida? O cara interpretou assim de uma maneira perfeita. Essa questão do bullying é mostrada de uma maneira brilhante nesse filme. E mostra, de fato, de uma maneira meio cômica, quais são as consequências do bullying tanto para a adolescência quanto para a fase adulta. Mas enfim, saindo um pouco dessa questão do núcleo familiar do Martin, o Martin ele meio que vai buscar um alívio nessa amizade que ele tem com o Dr. Emmett. O Martin McFly, apesar de ter sido interpretado brilhantemente por Michael Fox, a princípio ele tinha sido interpretado pelo ator Eric Stoltz. Para quem não sabe, Eric Stoltz é um grande ator que interpretou um filme muito bom da década de 80 chamado Marcas do Destino. Marcas do Destino conta a história real de um garoto que tinha uma deformidade física causada por uma doença. É filho de uma outra personagem que é interpretada pela atriz Cher. Então, o Eric Stoltz chegou a gravar mais da metade do filme. Foram 4 semanas de gravações. Porém, os diretores perceberam que tinha um ator que tinha muito mais brilho e carisma, que era o Michael J. Fox. E chamaram o Michael J. Fox para gravar o papel do Marty McFly.
Marty McFly, que ficou muito mais cômico e muito mais carismático com o Michael J. Fox. E isso não foi à toa, porque o Michael J. Fox estava interpretando uma série de muito sucesso na ocasião na TV americana. Mas vamos ao que interessa, que é a questão da viagem no tempo. Ao chegar no estacionamento do shopping de Hill Valley à noite, o Dr. Brown mostra a Marty a sua invenção, que é um carro DeLorean convertido em máquina do tempo. O Marty fica meio perplexo. O Dr. Brown fala que ele conseguiu criar essa máquina porque ele inventou um dispositivo chamado capacitor de fluxo. O que seria esse fluxo? Fluxo temporal. E quando voltei tive uma revelação, uma visão, uma imagem na cabeça. É isto que torna a viagem no tempo possível. O capacitor de fluxo. E, para poder viajar para o passado ou para o futuro, ele precisou de plutônio. E para conseguir esse plutônio, ele teve que negociar com terroristas da Líbia. Bom, aí que começam os problemas, né? Ele precisou dessa barra de plutônio porque para viajar no tempo, ele precisava atingir uma velocidade de 88 milhas, o que é aproximadamente 140 km por hora. Esse carro anda com gasolina comum? Infelizmente não, ele requer uma coisa um pouco mais forte. Plutônio. Está me dizendo que essa coisa é nuclear? Para poder conseguir o plutônio dos terroristas líbios, o Dr. Brown ele enganou os terroristas dizendo que ele iria construir uma bomba com radiação do plutônio. Né? O que ele fez? Ele construiu uma bomba falsa. E os terroristas vieram atrás dele para poder matar ele. Nessa aí, o Dr. Brown fala, corre Marty, corre! E os terroristas vêm para cima e metralham o Dr. Brown. Nisso, o Martin acelera a 88 milhas e vai parar no passado. Como é que ele vai? Quando ele percebe, ele chega em Hill Valley no ano de 1955. E ele toma já um grande choque, porque ele chega num local, ele vai parar num celeiro de uma fazenda em Hill Valley. Chegando lá, ele é recepcionado por uma família que se assusta bastante. Porque eles acham que se trata de um extraterrestre numa nave espacial, que o Marty ele chega com uma roupa que é uma proteção anti-radiação. Desculpem o estrago. Ele já mudou para uma forma humana, tira! Nisso daí, ele percebe que ele está em Hill Valley, 30 anos no passado. More hoje na casa de amanhã. É isso mesmo. 16 toneladas é muito mais. E os eventos cômicos e determinantes começam a ocorrer. Começam a ocorrer coisas que ele já começa a perceber que podem mudar o curso do seu destino e da sua família. Para começar, ele chega num bar onde ele encontra o próprio pai, o George. E ele já vê como o pai dele é uma pessoa de personalidade fraca e frágil. Nesse bar e lanchonete está George McFly, que tem por volta de 18 anos. O Martin já toma aquele choque de ver o próprio pai ali. Mas as coisas começam a ficar bem esquisitas quando quem entra na lanchonete é o Biff. Biff e seus amigos. E o Biff já chega praticando um bullying pesado contra o pai do Martin, né? Ele já chega ali intimando o pai do Martin, né? Dizendo, por que você não fez o meu dever de casa? Aquela coisa. E o pai do Martin se mostrando realmente submisso e fraco, né? Trabalho brilhante do ator Crispin Glover, que realmente ele conseguiu incorporar uma vítima de bullying assim com bastante propriedade. Tá bom, Biff, olha só, eu vou terminar o seu dever hoje, aí o que eu vou fazer? Eu vou entregar amanhã bem cedo pra você. Tão cedo não, eu durmo aos domingos. O seu sapato desamarrou. E o pai do Martin naquela posição inalterável de vítima, né?
E as coisas vão piorar de vez ainda, as coisas ainda não começaram a piorar. Para piorar a situação, o Marty vai atrás do pai dele para ver como era o dia a dia do pai dele. Nessa, o pai do Marty está em cima de uma árvore, observando garotas com um binóculo. Ele gosta de ficar espiando. O pai do Marty, ele cai da árvore e quase é atropelado. O que o Marty vai querer fazer? Vai tentar salvar o pai dele do atropelamento. Nessa, quem é atropelado é o Martin. Pai! O Marty, ele é atropelado no lugar do pai dele e é socorrido pelo avô, o pai da Lorraine, a mãe dele. Mais um desses meninos safados pulou na frente do meu carro. Vem aqui, me ajuda a levar ele pra dentro. E olha como as coisas vão ficando complicadas. O Marty acorda na casa da mãe dele, então a adolescente Lorraine. Ele fala, sonhei que eu estava no passado. Aí a mãe dele fala que está a são e salvo em 1955. Que pesadelo horrível. Sonhei que eu tinha voltado no tempo. Mas agora você está são e salvo, novamente em 1955. Na hora que ele acorda, ele percebe que ele está cara a cara com a mãe dele, 30 anos mais jovem. 1955? E o pior, a mãe dele se apaixona por ele. A mãe dele se apaixona por ele. E como ele usava uma cueca da Calvin Klein, a mãe dele acha que o nome dele é Calvin Klein. Calvin? Por que você está me chamando de Calvin? Ah, é o seu nome, não é? Calvin Klein. Está escrito na sua cueca. Aí ele começa a ver que as coisas estão ficando esquisitas, realmente. Ele é bem acolhido pela família da própria mãe. Marty, eu acho que já vi você. Será que eu conheço a sua mãe? Eu acho que conhece sim. E o que ele faz? Ele vai atrás do Dr. Brown. O Dr. Emmett Brown, a princípio, fica meio em dúvida se realmente aquele jovem tinha vida do futuro. Eu estou dizendo a verdade, doutor. Tem que acreditar. Então me diz, rapaz do futuro. Quem é o presidente dos Estados Unidos em 1985? Ronald Reagan. Que até então, naquele momento de 1955, não tinha nem como ele conhecer o Marty. O Dr. Brown, que a princípio fica meio cético se aquele jovem tinha vida do futuro, aí o Marty ele consegue meio que provar isso, contando uma história que o próprio Brown tinha contado pro Marty, que ele estava no banheiro tomando banho, escorregou, bateu a testa, se machucou e inventou o tal capacitor de fluxo. E foi aí que você teve a ideia do capacitor de fluxo, que é o que torna a viagem no tempo possível. E ele fala pro Marty que ele não deve ter interação com ninguém, ele deve ficar isolado, porque qualquer interação com personagens do passado pode alterar o futuro. Não pode sair desta casa, não pode ver ninguém e nem falar com ninguém. Se falar, isso pode ter sérias repercussões nos fatos futuros. Você entendeu? Então o Dr. Brown fica meio chocado porque, ao saber que a máquina do tempo era movida a energia nuclear, o Dr. Brown fica preocupado com o Marty. Como é que ele vai fazer para poder mandar o Marty de volta para o futuro? De volta para o futuro. Uma vez que não tinha plutônio disponível na época. Então aí a coisa fica meio assim, né? O Dr. Brown fala, a gente vai ter que descobrir um jeito de te mandar de volta para o futuro. E ele tem um plano de utilizar energia elétrica de um raio, porque o Marty já sabia que tinha um relógio no centro da cidade, e esse relógio, o relógio da prefeitura, seria atingido por um raio. Então o plano do Dr. Brown era ligar um cabo na torre do relógio. Esse cabo ele iria ser conectado até o veículo e a energia elétrica do raio ia gerar a potência do motor. Enquanto o gancho conector faz contato, mandando 1,21 gigawatt para o capacitor de fluxo e mandando você de volta para 1985. Para poder jogar o Marty numa velocidade de 140 km por hora, 88 milhas, e jogá-lo de volta para o futuro. Soltar! De volta para o futuro, no caso, 1985. Porém, as coisas não estavam tão fáceis e simples como pareciam. Ao conviver ali no dia a dia de Hill Valley, ao conversar com o Dr. Emmett Brown, o Dr. Brown já percebeu que os eventos, os acontecimentos que envolviam Marty e a sua mãe estavam alterando o futuro do Marty.
E o Marty poderia vir a nem nascer mais. Teatro de ficção científica? Por quê? Porque o Marty, ele salvou o pai dele do atropelamento. E o atropelamento, ele tinha sido assim, a base da onde a mãe do Marty conheceu o pai dele, o George. E agora o Marty tinha uma tarefa, que era aproximar o pai dele e a mãe dele, fazer com que o pai dele levasse a mãe dele no baile, de maneira que o futuro não fosse alterado e o Marty pudesse evitar aí até sua própria inexistência, né? Porque o curso dos acontecimentos estava levando a evitar até mesmo o nascimento do Marty e dos irmãos dele. O Martin precisa convencer o pai dele, George, a levar a Lorraine no baile. Só que o pai dele, como tinha, assim, uma autoestima muito baixa e tudo, era um cara que não conseguia lidar com rejeição. O pai do Martin já tinha um derrotismo muito grande, assim, era muito complexado. E ao tentar convencer o pai dele a convidar a mãe dele a ir no baile, percebendo que o pai dele gostava muito de ficção científica e tinha vontade de escrever livros de ficção científica, o que o Martin faz? Tem um momento muito cômico nesse filme. O Martin entra na casa do pai dele à noite, o pai dele está dormindo, ele entra disfarçado como um ser de outro planeta, do qual ele se intitula como Darth Vader. Ele chega com o Walkman dele, nesse Walkman tem uma fita do guitarrista Ed Van Halen. O pai dele está deitado na cama, ele coloca um fone de ouvido no ouvido do pai dele, coloca no último volume, aparece disfarçado e fala: George McFly, eu sou o Darth Vader, e eu ordeno que você convide a Lorraine para ir para o baile. Quem é você? Meu nome é Darth Vader. Nisso daí o George, que era muito ingênuo, acreditou na situação. Foi atrás do Marty e falou: Marty, Darth Vader veio de outro planeta e disse que eu preciso convencer a Lorraine a ir no baile comigo. O que fez você mudar de ideia, George? O Darth Vader veio do planeta Vulcano, olhou pra mim e me disse que se eu não saísse com a Lorraine, ele ia derreter o meu cérebro. Daí nós temos esse alívio cômico no filme. O Martin escreve um texto para o pai dele, para ele poder convidar a Lorraine a ir no baile. Chegando na lanchonete, está tudo pronto. O George vai tentar convencer a Lorraine a ir ao baile, isso com muita timidez, com muita dificuldade. Lorraine, meu desatino me trouxe até você. O quê? O Marty está lá testemunhando tudo e quem aparece para poder atrapalhar a situação? O Biff. O Biff vai se meter, o Marty vai tentar defender o pai dele e a mãe dele e dar um soco no Biff. McFly! Agora. Biff! O que é aquilo? Hã? Aí que a situação piora. Porque a Lorraine fica apaixonada de vez pelo Marty. É o Calvin Klein. Ah, meu Deus, ele é um sonho. Da qual ela acha que se chama Calvin Klein. Isso aí tem uma cena legal de perseguição do Biff contra o Marty. Tem aquela cena clássica do qual Biff bate o carro num caminhão cheio de esterco, né? Eu vou pegar esse desgraçado. E o Biff passa a ter aquele ódio mortal do Marty. O Marty vai para casa do Dr. Brown e o Dr. Brown percebe que a coisa só está piorando, porque o Dr. Brown ele tá com um projeto para poder mandar o Marty de volta para o futuro. Nessa, quem bate na porta? A Lorraine, a mãe do Marty. E o Dr. Emmett percebe que a Lorraine está apaixonada pelo Marty e vê que a coisa degringolou. Marty é sua mãe, ela seguiu você. Você não quer me convidar para o baile encantamento no fundo do mar no sábado? Aí a tarefa começa a ficar bem complexa, porque o Marty precisa reverter toda essa situação. Ele começa a olhar fotografias dele e dos irmãos e ele vê que ele está começando a desaparecer nas fotografias. Porque todo o curso do futuro dele está sendo alterado. Mas agora o Marty não tem outra opção. Ou ele conserta a situação, ou ele conserta a situação. E a mãe do Marty, ela quer porque quer ir no baile com o Marty. Ao tentar convencer o George, naquele seu derrotismo típico, fala: Não, a Lorraine não vai querer ir comigo no baile. Por quê? Porque ela quer ir com você. Aí o Marty fala assim: Não, George, ela quer ir com você. Nisso daí, o Martin ele arma um plano no qual ele vai estar sozinho com a Lorraine, vai tentar se aproveitar da Lorraine, e o George vai lá para poder defender a Lorraine do Marty. Ele então informa esse plano para o George, seu pai, e deixa tudo combinado. Eu vou estar com a Lorraine no carro, você vai se aproximar,
e vai tirar a Lorraine das minhas garras. Você vai ser o herói. Acha que eu devo xingar? Claro, com certeza. Pode xingar, George. Tudo bem. Aí você vai lá e me dá um soco no estômago e eu fico fora de combate, tá? Aí o George começa a meio que concordar com o plano. Chegando no dia do baile, o Marty ele fica totalmente chocado com a mãe dele, porque ele achava que a mãe dele era comportada. Mas ele percebe que a mãe dele fumava, bebia. E começa até aquele choque, assim, né? Uma cena bem interessante. Lorraine, peraí, o que está fazendo? Você fuma também? Marty está começando a falar como a minha mãe. Um alívio bem cômico. Nesse sentido, tá tudo armado pro George chegar lá e tirar a Lorraine das garras do Marty. E quem aparece para estragar o maldito do Biff? O Biff aparece no meio da situação. O Marty tá no carro com a Lorraine, mãe dele. O Biff aparece com raiva do Marty para bater no Marty. Tira o Marty do carro, vai torcer o braço do Marty, tudo. E quem aparece na hora? O George. O George, ele percebe que ela está sendo maltratada pelo Biff. Não é que o cara vira macho? Parece que aquele instinto homem veio com tudo à tona. E na hora, todo o derrotismo, toda a submissão do George acabou bem ali. O George ficou com raiva. Teve um momento assim em que ele ficou assim até forte na hora, né? Toda aquela covardia, todo aquele medo ficou para trás. Tem uma cena muito icônica na qual ele começa a meio que travar a mão, né? Para dar um soco. Ele vai dar um soco com tudo do Biff. Ele nocauteia o Biff. E nisso, a Lorraine, naquele momento, se apaixonou pelo George. E o Marty McFly, e a partir dali, ele começou a salvar o futuro dele. Só que as coisas ainda não tinham terminado. O George e a Lorraine precisariam se beijar no baile, para poder dar prosseguimento ao processo no qual eles iriam se casar e o Marty iria nascer. Só que então tudo tinha um entrave. O músico que ia tocar na banda do qual George e Lorraine iriam se beijar estava com a mão machucada e não ia conseguir tocar guitarra. E nessa eles disseram que não ia mais acontecer o baile. Então o músico da banda falou assim: a não ser que você conheça alguém que saiba tocar guitarra. E quem é que sabia tocar guitarra? O Marty. Olha, rapaz, o baile acabou. A não ser que você conheça alguém que toque guitarra. Então o Marty se oferece para poder tocar guitarra no baile e o baile continua. E até mesmo no baile tudo começa a dar errado, né? O pai dele tá dançando com a mãe dele, aparece outro cara, começa a dançar com a mãe dele. E aí ele começa a se sentir fraco, ele começa a desaparecer porque o futuro dele começa a ser alterado. É minha vez. Só que aí as coisas vão se ajeitando, tudo. O George, que é o pai dele, começa a dançar com a mãe dele. Tudo, as coisas começam a dar certo. Tem um momento icônico desse filme, onde o Marty ele começa a tocar a música Johnny B. Good do Chuck Berry. E toca com um virtuosismo incrível, toca maravilhosamente. Toca demais, todo mundo fica perplexo, estupefato. O cara toca assim no nível Slash, Ed Van Halen. Toca muito. Lembrando que o Slash ainda estava começando no Guns N' Roses nessa época desse filme, né? Mas enfim. O George e Lorraine se apaixonam e o Marty consegue salvar o próprio futuro e o futuro da família. Marty, vamos ver você de novo? E eu garanto isso. Mas enfim, o Marty ele conseguiu salvar o futuro dele, mas ele precisaria voltar para o futuro. Para voltar para o futuro, ele foi até o encontro do Dr. Brown, que estava no centro da cidade, esperando a queda do raio na torre. E ali, naquele momento, até nisso foi um pouco difícil, as coisas começam a dar errado, né? Quase que eles não conseguem, porque no momento em que eles estavam esperando o raio atingir a torre,
um dos cabos se solta, mas o Dr. Brown conseguiu ter velocidade de ação, conseguiu conectar o cabo, né? Conseguiu fazer com que o raio atingisse o veículo. O Martin volta para 1985. E ali ele tem outro choque, porque todo o futuro dele tinha sido alterado a partir daquele momento. A família dele está toda estruturada, o pai dele está bem empregado, eles moram bem. Eles moram numa casa que parece uma mansão. Os irmãos deles estão bem vestidos, bem empregados. Está tudo estruturado. Marty, eu sempre uso terno no escritório. O que houve? Marty, você está bem? Olha, vocês dois estão bem. Mãe, você está magrinha. O Biff não mais é patrão do pai dele. O Biff não mais faz bullying contra o pai dele. Na verdade, o George até tira um sarro com a cara do Biff. O Biff tá polindo ele agora. Preste atenção, Biff. Eu quero que você passe 2 mãos de cera dessa vez e não só uma. Eu estou terminando a segunda mão agora. Biff, não me enrola não, hein? Todos estão bonitos, bem vestidos, bem de vida, tá tudo muito legal. O Biff está numa posição até de submissão. O Martin consertou todo o futuro da família dele. E aí, tudo vai bem, tudo tá correndo bem. Me aparece o Dr. Brown, do nada, com a máquina do tempo. Todo aflito, meio desesperado. Fala, Martin. E o Martin, o que foi, doutor? De onde você veio? Aí o Dr. Brown, vi do futuro, 30 anos no futuro. Aí o Martin, o que acontece, doutor? Martin, você precisa ir pra lá. Seus filhos estão em perigo. E nessa daí, mostra que o Dr. Brown chega num veículo no qual o combustível é lixo caseiro. Tem uma máquina que transforma o DeLorean, dessa vez, tem um dispositivo que converte lixo caseiro em combustível. Rápido, entra no carro. Não, doutor, eu vou ficar aqui, tá? A Jennifer e eu vamos dar uma volta na caminhonete nova. Isso já parodiando como seria o ano de 2015, já dando a entender que o ano de 2015 seria fascinante do ponto de vista tecnológico. Tá ali o Martin com a Jennifer, a sua namorada. Jennifer que não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Martin leva a Jennifer para dentro do veículo. Nessa, o veículo agora é um veículo voador. O veículo DeLorean sai voando. Então eles vão para o ano de 2015 e a partir daí começam os eventos relacionados ao filme De Volta para o Futuro 2. Que também é um filme brilhante, do qual eu vou fazer um vídeo comentando em breve. Mas enfim, esse filme é maravilhoso, é fantástico, todas as atuações são impecáveis, cada ator brilhou muito assim no seu momento e no seu personagem, direção impecável, trilha sonora impecável, muitas questões sérias tratadas de maneira cômica e sutil, questões científicas tratadas de maneira cômica e sutil. É um filme que eu gosto de assistir de vez em quando, recomendo muito. E eu recomendo para quem não assistiu ainda. Bom, com relação ao meu canal, eu aceito dicas e sugestões para poder comentar. Gosto muito de falar de filmes, mas tenho abertura para falar também sobre alguns outros assuntos. Até mesmo atualidades, assuntos do dia a dia, música. Eu vou agradecer por vocês terem assistido esse vídeo. Um abraço, até breve.